Malha frenas, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 36 milhões de pessoas no mundo são cegas e outras 217 milhões têm baixa visão. No programa em discussão especial de hoje, eu recebo o oftalmologista Cláudio Renato Garcia para falar sobre a saúde ocular. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Doutor, quais são as principais causas, então, de doenças oculares? Quando se fala em doença ocular, depende muito de onde se fala da doença ocular. Nos países desenvolvidos, a grande maioria das doenças oculares que podem levar à cegueira de forma especialmente irreversível são as doenças associadas ao envelhecimento. Doenças como glaucoma e outras doenças como a degeneração macular são responsáveis naqueles países. Eles passaram por todas as questões políticas, econômicas e sociais que nós, países em desenvolvimento, ainda passamos. E nos países em desenvolvimento, uma das maiores queixas, uma das maiores causas de baixa de visão e cegueira, mas que é reversível, são a falta de óculos. Milhões de pessoas não têm acesso aos médicos oftalmologistas, a um sistema de saúde que contemple esse tipo de especialidade. E também nos países em desenvolvimento, a catarata, que é um tipo de cegueira que é reversível. O que significa isso? Ela pode ser revertida quando realizado o procedimento cirúrgico. Nos países desenvolvidos, isso já é uma realidade que para eles, por terem questões de saúde pública e até questões de saúde privada, eles já eliminaram esse tipo de causa. Mas nós ainda padecemos, nós, nos países em desenvolvimento, ainda padecemos as dificuldades de acesso dos pacientes, seja por questões financeiras, de locomoção, áreas específicas e muitas outras. O senhor citou aí algumas doenças oculares, mas tem outras também, quais são? Sim, temos muitas doenças, a gente pode dividir até por faixa etária. Né? Crianças, por exemplo, recém-nascidos, que podem ter baixa visão ou cegueira por infecções intrauterinas, de mães que não fizeram o pré-natal no tempo correto. Existem infecções que nós chamamos de TORCHs, que são secundárias a infecções como toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes. E essas infecções, a criança já nasce com alterações que, se não detectadas, podem ter recuperação parcial ou nenhuma. E essa criança passa, então, a ser uma criança com visão baixa ou cegueira. Para diagnosticar aquele o exame que é feito ainda na maternidade ou não? Tem algum mais específico? Sim, o teste do olhinho ele vai detectar se os meios do olho são transparentes. O nosso olho ele se assemelha a um cisto. Ele tem uma parede e por dentro ele é totalmente transparente, preenchido por líquidos e géis específicos para que a luz penetre por dentro do olho e alcance a retina e a partir da retina ela chega até o cérebro para interpretação visual. Qualquer obstrução nesse caminho pode gerar então a piora na visão. Muitas vezes as pessoas têm só necessidade de óculos e os óculos vão ajudar a ajustar o enfoque das imagens na retina para que o cérebro seja estimulado. Então, muitas vezes crianças nascem com cataratas congênitas que necessitam de avaliação. As crianças podem ter tumores intraoculares ou tumores metastáticos para os olhos. E tudo isso é detectado de uma forma bem simples com o teste do olhinho, que o médico pediatra ele é treinado para fazer esse tipo de avaliação. Caso ele detecte alguma alteração, então ele é encaminhado, o paciente é encaminhado de forma urgente para o médico oftalmologista especialista. Todas as crianças ao nascerem já são avaliadas assim? No estado de São Paulo, isso é muito mais frequente. Existem vários outros lugares, como no Rio Grande do Sul e alguns outros estados. Mas, assim, isso se tornou um movimento nacional que traz como a necessidade dessa avaliação para que a prevenção de doenças futuras e incapacidades futuras possam levar com que a vida daquela criança seja praticamente extinguida por déficit de cognição, ou seja, déficit de conhecimento. Que muito do que se sabe é aquilo que se vê.
E quando a criança passa, então, a não ter a capacidade de avaliar e de examinar com seus próprios órgãos dos sentidos, ela vai ter, então, uma dificuldade de compreensão. Isso vai levar a uma vida muito mais complicada e muito mais insatisfatória ao longo do tempo. O senhor falava que para cada fase da vida, né, faixa etária, então, tem uma doença que se manifesta, né? Então, o senhor falava agora da infância. Qual a próxima fase? A fase da idade adulta são mais as doenças que podem estar associadas tanto com doenças sistêmicas, que comprometem os olhos, como com falta de óculos, né? As ametropias, que nós chamamos em termo técnico, as cataratas, né? Que também pode acontecer em pessoa adulto, jovem, por uma série de doenças específicas, como doenças metabólicas, que podem ocasionar isso aí. E geralmente elas são mais frequentes na mesma família. Falando das ametropias ou da necessidade de utilização de óculos para correção da visão, muitas vezes as pessoas não percebem que um dos dois olhos enxerga melhor. Eu costumo sempre comentar com os meus pacientes que os homens, eles têm essa avaliação mais precoce, porque quando a gente faz o alistamento militar, a gente precisa fazer uma avaliação dos dois olhos e cada um em separado. As mulheres muitas vezes não. Isso chama de uma ambliopia. Você tem uma visão diferente porque não usou óculos numa fase precoce na infância. Então isso cresce até chegar mais ou menos aos 40 anos, quando as pessoas, praticamente todas, vão começar a usar óculos para perto, que nessa fase que fazem muitas vezes a primeira consulta oftalmológica. E aí percebem que tem um olho que sempre enxerga melhor. Eu sempre comento com meus pacientes que quando criança a gente brincava de tampar um olho e tampar o outro, e para perceber se tinha alguma dificuldade em um dos dois olhos. Quando eu era criança, nós tínhamos na escola uma avaliação oftalmológica, né, mais ou menos nos anos 74, 75. No estado de São Paulo havia um programa de avaliação anual das crianças. Era um screening, onde a professora era treinada e aquelas crianças que não alcançavam aquele rango, né, aquele limite de normalidade, eram então encaminhadas para o médico oftalmologista. O sonho nosso era usar óculos, né? Hoje ainda tem alguns movimentos assim, né? Eles periodicamente levam as crianças da rede pública de saúde a rede pública de ensino, né? Levam então para fazer esse exame e, se há necessidade, ainda oferecem esse óculos. Então, é necessário, então, não é mais aquela coisa... Tudo bem que hoje a criançada gosta, né, de colocar os óculos, né, são estilosos na maioria das... Você acha que não? Porque eu conheço bastante criança que quer. Às vezes os pais são o maior entrave. Porque talvez na cabeça dos pais é uma deficiência ter que usar uma órtese, né, como se fosse uma prótese para a pessoa enxergar melhor. Às vezes, mas vai usar óculos? Sim, mas quanto é o grau do óculos? Não, é aquele que é necessário, né? Tem 3, 4. Não existe óculos forte ou fraco, né? Existe o óculos, ou os óculos que você necessita para chegar ao máximo próximo da visão de 100%. E existe essa necessidade da avaliação das crianças, porque até os 6, 7 anos de idade, no máximo, ainda existe a formação do processo visual. Porque a visão ela tem um processo que é um processo fisiológico, que é feito pelas estruturas do olho, dos nervos e a parte cerebral, e tem um processo cognitivo, que é o aprendizado. Você sabe que a cor azul é azul, porque você já viu uma cor azul em algum outro lugar e por método de comparação, através de conhecimento prévio, você tem como comparar, que um é azul mais escuro, um é azul mais claro. E isso, a pessoa só vai conseguir fazer todas essas inferências quando ela tem uma referência padrão, que ela tem uma visão de 100%. Agora, para cada pessoa, a visão dela vai ser 100%. Só que existem métodos de comparação. Por isso que o consultório do oftalmologista ele tem uma distância específica, as letras que aparecem para fazer a avaliação, ou os números, né, para quem não conhece as letras, ou os animais, as figuras, elas têm um fundamento de cada vez ser de tamanhos específicos para ir chegando cada vez mais próximo da visão ideal, que é a visão de 100%. Mas não necessariamente todo mundo gosta de usar óculos, né? Isso é uma coisa muito
muito pessoal, né? Há uma mudança na visão das crianças para os adolescentes e depois dos adolescentes para a vida adulta? Existe um momento ali que a pessoa precisa usar os óculos, mas depois ela não precisa mais ou depois precisa usar novamente? Existem algumas características, por exemplo, a hipermetropia, que a gente chama de olho curto. Todo mundo nasce hipermétrope, a grande maioria das pessoas. É um olho pequeno. Então, esse olho, para que a luz chegue na retina e enfoque normalmente na retina, precisa de uma correção óptica. Então, muitas vezes as crianças têm um grau alto, são aqueles óculos que você vê que eles ficam com um olho bastante grande, que são os óculos que a gente chama de positivos, que eles vão ajustar a imagem na retina para que a visão se processe naturalmente. Conforme a criança vai crescendo, então o olho vai adquirir um tamanho normal, que gira em torno de 2,5 centímetros, 24 milímetros, de 22 a 26 mais ou menos. Então, conforme a criança vai crescendo, o olho vai crescendo também, e como a visão já está desenvolvida, então muitas vezes passam a não usar, mas porque o olho se ajustou ao tamanho normal. Algumas crianças que são míopes, que já têm os olhos maiores, elas também precisam de óculos para também ajustar o foco na retina. A retina é a parte posterior do olho, a parte interna. Só que a miopia, os olhos vão crescendo progressivamente. Então, a miopia tem uma tendência de aumentar durante o passar do tempo. Então, essas pessoas que têm hipermetropia são aquelas crianças que usam o famoso fundo de garrafa no colégio e depois, na idade adulta, não usa mais. Agora, nos 40 anos, aproximadamente, a maioria das pessoas vai precisar, porque significa já um processo de envelhecimento do mecanismo de enfoque dentro do olho. Então, é mais difícil convencer uma pessoa a usar os óculos para perto, depois dos 40 anos, do que uma criança. Porque uma pessoa adulta, ela naturalmente tem uma tendência a não querer seguir algumas regras. Por exemplo, você tem que fazer isso. Não, eu já tenho 40 anos, eu faço o que eu quero. Mas chega uma hora que a pessoa não consegue enxergar e o foco de visão vai ficando cada vez mais distante. Então chega um ponto que a pessoa não consegue mais enxergar um cardápio de restaurante, ou mesmo um livro. Hoje os tablets, os telefones, eles ampliam o tamanho das coisas, mas tem algumas outras situações para você assinar um documento, você vai sempre precisar desses óculos quando você já passou dos 40. Aos 60 anos, essa visão para perto estabiliza, então os seus óculos não vão aumentar mais. Só que é mais ou menos um tempo de desenvolvimento da catarata. Sim. Que é uma coisa bastante interessante, porque se a pessoa faz a cirurgia da catarata, ela tira o cristalino, que é uma lente natural que enfoca a visão na retina, e ela coloca uma lente que substitui. Então, muitas vezes, hoje existem mecanismos bastante importantes, lentes com alta tecnologia, que a pessoa consegue enxergar de perto, de meia distância e longe, sem ter que usar mais óculos. Então, nessa idade dos 60 anos, existe, então, a independência, né, entre aspas, dos óculos, porque você pode fazer a cirurgia da catarata, quando indicado, para que você deixe de usar os óculos. Quem recebe a indicação para fazer esse tipo de cirurgia da catarata? Quem recebe? Qualquer pessoa acima de 60 anos, ou quem não pode? Então, na verdade, assim, a cirurgia da catarata ela é indicada quando o paciente tem no exame a catarata e a visão dele não melhora, mesmo com óculos, mais de 50%. Então, aquelas letras que a gente projeta lá na frente no consultório, cada tamanho delas, eles têm uma proporção de porcentagem de visão que a pessoa tem. Então, quanto menor, melhor a sua visão, ou o que a gente chama de acuidade visual. Quando o paciente tem uma visão ruim, que não melhora com óculos e tem a catarata, então existe a indicação de você operar. Logicamente que nós, como médicos, nós não induzimos ninguém, ou não deveríamos induzir ninguém a fazer a cirurgia, mas a gente explica quais são as razões e quais são os benefícios possíveis que a pessoa pode ganhar. Porque uma coisa muito importante, que eu falava da deficiência de conhecimento na criança, é o idoso, que passa a ter muita depressão
e até dificuldade de relacionamento por falta de visão. Então, a pessoa, quando ela fica com a baixa visão, seja por catarata ou outra doença, ela praticamente cria um embotamento e daí para a depressão é um passo muito curto. Então, muitas vezes, a indicação também tem que contemplar isso. E nós, como médicos, né, nós necessitamos de ter essa aproximação conceitual com o paciente para que ele entenda a necessidade, mas não forçar a necessidade. Às vezes, a pessoa mora no campo e o que ela quer ver é a vaca de trás da cerca, ou coisa assim muito simples, que ela fala, não, eu não quero operar. Aí é um respeito que a gente tem com o paciente. A nossa função é orientar e realizar os procedimentos quando os pacientes estão de acordo com o nosso diagnóstico e a nossa proposta de tratamento. Essa cirurgia ela é muito arriscada e a recuperação é rápida? Necessita fazer outra ao passar do tempo? Eu estou rindo porque uma vez eu dei uma entrevista e falei que era uma cirurgia simples, foi um barulho. Na verdade, a técnica da cirurgia é uma técnica bastante dominada já, é uma técnica bastante, entre aspas, simples, não que seja simples pelo resultado, mas é uma técnica que já tem bastante dominada pelos médicos como um todo. Certo. E todos nós que fazemos oftalmologia, nós saímos da residência já aptos a praticar esse tipo de cirurgia. Não é uma cirurgia simples, mas ela tem todo um aparato de coisas que se torna segura nas mãos de quem sabe fazer. Mas para a recuperação, ela é muito invasiva ou ela é tranquila? Tudo depende muito do grau, né, ou da densidade da catarata. Hoje em dia faz-se uma cirurgia com uma incisão de 2,5 mm. A catarata é aspirada através de um ultrassom e aí então a lente é colocada dentro do olho através de um outro aparelhinho que ela vai dobrada e desdobra dentro do olho. Então essa cirurgia não há necessidade de colocar pontos e o paciente já sai do centro cirúrgico, muitas vezes que a cirurgia é feita só com anestésico em gotas, não faz nem anestesia próximo do olho. Existem outros tipos de catarata que passaram muito tempo para ser operada, então ela é mais rochosa, mais dura e mais difícil de fazer. Então ela necessita uma cicatriz cirúrgica maior, alguns pontos e os cuidados de esforços físicos muito mais intensos. Eu costumo dizer para os pacientes que no mínimo, qualquer cirurgia que se faça no corpo, no mínimo 30 dias de um repouso, que não necessariamente significa ficar deitado, mas de um repouso que seja relativo, por pelo menos 30 dias. Cada médico, cada cirurgião, ele escolhe esse tipo de abordagem de acordo com as características da catarata e os cuidados pós-operatórios, eles vão ser de acordo com a personalidade de cada paciente. Se você, por exemplo, mora numa casa que tem escadas, você tem que orientar o paciente que ele tem que ficar num andar só, para não subir e descer, para não cair, para não se machucar e coisas desse estilo. Mas cada pessoa é uma cirurgia individualizada. As técnicas são muito próximas umas das outras, mas o approach, né, do paciente ele é mais individualizado por conta das características pessoais de cada um. Há contraindicação para esse tipo específico de cirurgia? Existem contraindicações, quando existem algumas doenças oculares, por exemplo, as uveites, né, uma contraindicação parcial, até que o processo inflamatório do olho esteja controlado. Pacientes que não têm a percepção da luz, porque quando você não tem a percepção da luz, significa que o nervo óptico que leva a informação para o cérebro já não está em funcionamento normal. Então, é uma cirurgia que é desgastante e não vai trazer nenhum benefício. Então, é uma cirurgia que tem seu custo, ela vai gerar no paciente uma ansiedade em relação ao resultado, e o resultado que se vai entregar não é aquele esperado, gerando frustração. Tem outras doenças oculares que podem também ser tratadas com a cirurgia? Tem várias doenças. Por exemplo, o glaucoma, né? O que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença degenerativa do nervo óptico, que ele pode cursar com a pressão aumentada ou com a pressão normal. O glaucoma de pressão aumentada, o tratamento clínico do glaucoma são drogas, geralmente colírios, para baixar a pressão dos olhos.
E quando a progressão da doença ainda existe, mesmo com toda a medicação que se tem, então a gente indica o paciente fazer uma cirurgia para manter a pressão normal, porque a única coisa, para manter a pressão baixa, porque a única coisa que se sabe que evita a perda da visão no glaucoma é a pressão baixa. Outra coisa que pode levar à cegueira é diabetes, né? A retinopatia diabética. Em torno de 10% da população mundial é diabética. E muitos dos pacientes, se não a maioria, a imensa maioria, sempre chega com diabetes descontrolado. O que é o diabetes descontrolado? Uma glicemia acima de 100. De 70 a 99 é considerado normal. Certo. E os meus pacientes às vezes falam, mas se eu tiver com 70, eu estou normal. Eu falo assim, sim. Por isso nós tratamos, para ser normais e não meio normais. A retinopatia diabética, o diabetes, além de causar a catarata também, ele acelera a catarata em pessoas mais jovens, quando ele é descontrolado, também causa doenças no fundo do olho. Na retina, que é a parte neurológica do olho, é onde a visão começa o processo inicial. Então, a retinopatia diabética começa com pontos de hemorragia em vários lugares da retina e ela passa, então, essas hemorragias a crescer e vai edemaciando, vai inchando a retina e quanto mais inchada, mais vai diminuindo a visão. Então, são quadros bastante difíceis que podem levar à cegueira numa condição, uma quantidade muito grande de pessoas. E a única coisa que pode ser feita para o diabetes é o controle da glicemia. Muitas vezes é difícil você convencer uma pessoa adulta que tudo que ela está ingerindo está causando todas as alterações, não só nos olhos. A retinopatia diabética ela é um indício, simplesmente, de que a sua doença está totalmente descontrolada. E do mesmo jeito que está ao fundo do olho, essas hemorragias todas vão estar no cérebro, nos pulmões, nos rins, no coração, levando a uma série de complicações sistêmicas num paciente que poderiam ser evitadas quando o paciente entendesse que a doença está ali para desenvolver nele, no mínimo, disciplina. É possível, assim, ao longo do tempo, com que essas doenças, mesmo tratadas, retornem já mais graves ou não? A catarata é uma condição que retirou o cristalino, ele não retorna mais. Algumas vezes pode existir um embaçamento da parte posterior da cápsula, onde a lente fica aderida, onde tinha o cristalino anteriormente, porque o cristalino, a cápsula, continua produzindo algumas células. Esse embaçamento ele é facilmente tratável com laser. Então, você faz um laser indolor, o paciente já levanta com a melhora da visão. Na questão do diabetes ou outras doenças sistêmicas, o mais importante é o controle. Existem, por exemplo, outras doenças que são associadas com a perda da visão, por exemplo, doenças infecciosas. E hoje, especificamente, a sífilis tem se tornado uma epidemia no Brasil. Sim. E a sífilis pode dar alteração no olho em qualquer parte, especialmente no fundo do olho. Então, todas as alterações que comprometem o fundo do olho, elas são muito mais difíceis que o paciente, após a recuperação desse processo, ele retorne com a visão normal. As alterações que acontecem na parte anterior do olho são mais fáceis, entre aspas, porque podem resultar ainda baixas de visão profundas, mas você pode fazer um transplante de córnea, você pode fazer uma série de outras manobras para tentar evitar. Doenças como o citomegalovírus, pacientes com AIDS, que foi nos anos 80, uma epidemia de cegueira e morte de pacientes jovens, hoje a gente lida com alterações que estão associadas à cronicidade da doença, mas também nós estamos vendo retornar vários casos de infecção, porque existe no imaginário popular uma sensação ou impressão que o remédio, o famoso coquetel, cura a doença e as coisas não funcionam muito bem dessa maneira. Causas psicológicas, má alimentação, sedentarismo, cigarro, isso pode alterar a visão de alguma maneira? Pode.
As hipovitaminoses, que a gente chama de falta de vitamina A especialmente, por exemplo, em países da África subsaariana e em países de ou em situações de extrema pobreza, as crianças podem perder a visão por deficiência de vitamina A. A vitamina A, ela funciona como um inicializador do processo visual na retina. Tóxicos como cigarro, né, pode causar alterações na microcirculação, não só dos olhos, mas do corpo como um todo. Os pacientes que têm degeneração macular, então agora a gente passa para o terceiro grupo, que são os pacientes idosos, que a gente considera a partir dos 60 anos de idade, eles podem ter doenças associadas como a degeneração macular, que é uma doença, uma condição típica de países onde o envelhecimento da população se faz de uma maneira mais evidente. No Brasil, há uns 50, 60 anos atrás, a vida média do brasileiro era 60 anos. Então, essas alterações a gente provavelmente não veria. Agora que assim, a qualidade de vida mudou, graças a Deus mudou para melhor, as pessoas estão tendo mais acesso a uma série de outras coisas, então nós estamos vendo alterações associadas com a degenerescência física. E muitas vezes as questões psicológicas, elas podem alterar, não de uma forma tão intensa, mas podem gerar quadros de baixa de visão. Eu tenho uma criança, tive uma paciente, uma criança, que quando me for apresentar a paciente, que ela perdeu a visão subitamente, não quer ir na escola, então aquilo já me chamou a atenção. Quando, investigando com a mãe, perguntando, né, fazendo uma investigação mais detalhada, eu percebi que a criança era adotada, e ela estava sofrendo uma situação X no colégio, tanto que no dia seguinte ela tinha recuperado a visão completamente. Logicamente, todos os exames que atestassem uma causa orgânica foram descartados, foram realizados, e uma causa orgânica foi descartada pelo simples fato de que a nossa também impressão daquela pessoa que está ao outro lado da sua mesa traz com ela também uma série de questões, muitas vezes não comentadas ou não trabalhadas em relação a isso. E tem como prevenir, né, todas essas doenças? O senhor falou um pouquinho da questão do óculos, né, dos óculos, a utilização deles, mas também tem algum exercício que dá para fazer, dormir, descansar, tem a ver com isso também? Olha, o nosso organismo, ele funciona num ritmo de sono e vigília. Então, tudo aquilo que diminui um ou aumenta o outro pode gerar alterações, como cansaço. Mas, assim, a ponto de chegar em cegueira, a gente não tem, assim, muita publicação científica na literatura que possa corroborar esse tipo de condição. Certo. Né? Mas exercício físico, né? A alimentação vai ser responsável por uma série de coisas. E assim, a visão ganha com isso em termos secundários. Certo. As verduras que estão verdes escuras, né? Elas têm uma quantidade de pigmentos na sua composição que a retina utiliza para o processo visual. Então, uma alimentação saudável, ela é sempre bem-vinda, não só para os olhos, mas todo o organismo, né? De uma forma geral. Agora, exercícios específicos nos olhos, não tem o que fazer. Olha, aí é uma questão que na rede social está um pouco em voga, né? Existem pessoas que elas advogam a favor de que exercícios podem diminuir a miopia ou podem diminuir as outras doenças, podem melhorar o fluxo sanguíneo para os olhos, mas nós, como cientistas, né, nós os médicos, temos um pensamento científico e a gente só consegue incorporar determinado tipo de prática quando aquilo foi comprovado por métodos que nós conhecemos. Muitas vezes as pessoas podem fazer determinados tipos de tratamentos que de boa fé, mas sem resultados, ou de má fé e também sem resultados. Uma coisa muito importante é como que a pessoa que está fazendo aquilo recebe aquela determinada condição ou aquele determinado tipo de tratamento. A medicina, nós temos uma medicina que é muito cartesiana, desde o ponto de vista que o que você me prova que funciona, eu posso adaptar e posso incorporar também na minha maneira de tratar os meus pacientes.
Bom, nós estamos chegando no final do nosso programa. Que pena. Queria que o senhor deixasse, então, um recadinho para quem está em casa, uma dica aí para se cuidar. Eu acho que, acredito, né? Não acho, acredito que das coisas mais importantes que relaciona com a visão é o ver e o enxergar. A gente tem que não só utilizar os nossos órgãos dos sentidos para as questões fisiológicas, mas o que a gente faz com aquilo que a gente encontra pelos nossos órgãos dos sentidos. É importante a avaliação médica, desde pequeno, as crianças pelo menos uma vez ao ano, os adultos jovens também uma vez ao ano, porque além de, às vezes as pessoas acreditam que a consulta no oftalmologista é só colocar óculos, mas a gente descobre doenças sistêmicas, doenças do corpo através do exame dos olhos, né, avaliação oftalmológica. E visite o seu oftalmologista, ele é a pessoa que pode ajudar com a sua visão da maneira mais correta e da maneira mais concreta. Ok. Obrigada, então, por todas as dicas, por essa aula. Bom, o programa Em Discussão Especial fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau. Vale a pena, né? Muito bom com a situação.